Conto a vocês que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, participou de uma sessão de debates temáticos sobre a reformulação do Código Civil. A Marília Ribeiro, que não é do Vale do Ribeira, eu acho, né? Lá em Brasília vai trazer as informações para a gente agora. Marília, já falou que não. Marília, quero saber de você. O ministro Alexandre de Moraes, inclusive, defendeu mais uma vez a regulação das redes sociais ou das mídias digitais. Bem-vinda, boa tarde para você. Oi, Evandro, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Exatamente. O ministro Alexandre de Moraes, ele voltou, a defender a regulamentação das redes sociais e também falou sobre a responsabilização de crimes que são cometidos em ambiente virtual e também sobre as pessoas que espalham fake news. Vamos dar uma olhada na fala do ministro? A tecnologia, a inteligência artificial, novas formas de responsabilidade civil, isso é importantíssimo. Vossa Excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos, né? Evandro, essa fala do ministro foi feita aqui durante uma sessão de debate temático sobre o anteprojeto do Código Civil. Esse anteprojeto ele foi revisado por uma comissão de juristas presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, e foi entregue formalmente nesta quarta-feira ao presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Uma curiosidade sobre essa vinda do ministro Alexandre de Moraes é que parece que ela não estava combinada. Ele falou mais cedo com o presidente Rodrigo Pacheco, afirmando que viria participar. Outra coisa importante de se lembrar, Evandro, é que ontem, aqui no Senado Federal, foi aprovada a PEC das drogas, aquela PEC que você estava falando agora há pouco, que criminaliza a posse e o porte de drogas. Ela foi aprovada em 2 turnos e agora ela segue para apreciação na Câmara. Lembrando também que lá no STF eles estão falando sobre a descriminalização da maconha para uso pessoal. O placar está em 5-3, mas lá o julgamento está suspenso. Evandro, é com você. Muito obrigado pelas informações, Marília. Bom trabalho aí em Brasília, rimou. Quero saber de vocês sobre regulação das redes sociais. Há muitas defesas agora em que o tema tem voltado à tona com um grupo de trabalho que foi criado também novamente por Arthur Lira, diante do entendimento de que aquela proposta que tinha a relatoria de Orlando Silva foi contaminada pela polarização. Moraes se manifesta da maneira como já era esperada. E você, Gani, como analisa? Olha, eu vejo que falar de regulação de redes sociais no atual momento é muito complicado e eu vou dar um exemplo de algo que pode servir para ambos os lados, Evandro. Então a gente fala em desinformação, fake news e qual que vai ser o limite disso? Quem é que vai definir exatamente o que é uma fake news e o que é um discurso de desinformação? Porque hoje estas palavras são utilizadas para aquilo que eu não concordo. Aquilo que é contrário à minha opinião, eu falo, é fake news. Isso é desinformação. E eu vou dar aqui um exemplo. Imagine que o grupo que esteja no poder, vou dar para ambos os lados para ficar justo aqui, seja um grupo de esquerda, tá? Então não estou falando apenas do presidente. Quem detém o poder de fato, o judiciário, enfim, seja um grupo de esquerda. E aí, numa rede social, você fale o seguinte, olha, o aborto é um assassinato de uma vida, de um bebê. Pode ser que este grupo vão falar, opa, essa postagem tem que ser excluída, porque isso é uma fake news. Há o risco disso acontecer. Agora imagine que o grupo seja um grupo conservador de direita que detém o poder. E aí o grupo de esquerda escreve lá no Twitter, no X, o aborto é um direito da mulher. O pessoal de direita vai falar, opa, tem que excluir, porque é uma vida independente. Então, o meu receio é que aconteça exatamente isso. Qual que vai ser essa fronteira? Ou seja, esse discurso vago, essa expressão elástica, fake news, discurso de ódio, desinformação, ela pode ser utilizada para calar opositores. Por isso que eu não defendo, muita regulação quando se fala em liberdade de expressão. Infelizmente, para a liberdade de expressão poder existir, algumas imperfeições, elas existem e elas vão continuar existindo. E para isso, a nossa legislação, ela já é muito boa porque ela prevê o crime de calúnia, difamação e injúria. Piperno, o ministro fala que antes das redes sociais éramos felizes e não sabíamos. Que cara é essa aí, hein, Piperno? Ele aproveita lá o tema e tal para lançar uma frase de efeito. Não conheço bem o contexto
em que ele pronunciou essa frase, mas não vejo algo absolutamente sem sentido. Então, aliás, por exemplo, tem muita gente que hoje não viveria sem redes sociais. Então as pessoas falam, puxa vida, como o mundo era chato antigamente. Eu já vi jovens fazendo esse tipo de questionamento. Mas eu também eu tenho uma vaga ideia das referências que o ministro quis fazer em relação a isso. Olha, na segunda-feira, Evandro Cini e eu estivemos aqui com o deputado Orlando Silva, que era o relator do projeto antigo. Projeto sobre o qual eu já fiz algumas críticas, mas também já apontei virtudes que ele tinha e tal, mas eu confesso para a nossa audiência que eu tinha até um pouco de preconceito em relação às ideias do deputado Orlando Silva sobre o tema. E foi, para mim, um dos momentos mais surpreendentes desde que eu estou aqui na Jovem Pan. Ele é alguém não só lúcido, mas extremamente aberto ao debate e com boa cabeça para encarar esses temas que são aí tão, não só relevantes, mas que deixam tantas dúvidas. E ele é muito transparente em relação a tudo isso e com boas posições. Momento algum, aqui ele falou em censura, em reprimir e tal. O que o texto basicamente propõe são algumas regras. E em momento algum ele fala, você não pode usar isso, você não pode... Aí eu até cheguei a perguntar para ele o seguinte, bom, deputado, lá nos Estados Unidos, segundo até o ordenamento jurídico do país, alguém querer usar o Twitter para falar, olha, vamos lançar aqui uma campanha de filiação ao partido nazista. Lá nos Estados Unidos o partido pode existir. Se alguém fizer a mesma coisa lá na Alemanha, provavelmente ele vai ser preso, porque existe um outro ordenamento jurídico. Então, como é que a gente vai estabelecer, né, assim, a nossa forma de relação com esse tipo de temas, né? E aí ele fala, dá 1000 exemplos do próprio ordenamento jurídico do país, que não vai ser alterado com isso. É isso que as pessoas têm que entender. O ordenamento jurídico do Brasil, ele não vai mudar por conta do projeto que estava lá tramitando. Aliás, o projeto ele é claro em limitar, em punir algumas situações, como, por exemplo, pornografia infantil. Não pode usar. Mas aí vem uma outra questão, que o projeto também contempla. Quem é que vai inibir isso? É a plataforma ou o Evandro Cini entrando com uma ação judicial? Quer dizer, você tem então as duas formas, porque a plataforma ela não vai, evidentemente, conseguir controlar o tráfico de bilhões de mensagens todos os Sabe dias. qual é meu... Eu concordo com o que você falou. Quando tem algo muito claro, pornografia infantil, tráfico de drogas, terrorismo, não tem nem o que falar. Né? Agora, quando você pega, por exemplo, o que eu estava falando anteriormente, palavras vagas, né? Então você fala, isso é discurso de ódio. Discurso de ódio é um signo aberto em linguagem. Claro, você não consegue definir o que é isso. Perfeito. Então esse é o meu receio. Daqui a pouco você não vai poder criticar uma autoridade pública. Perfeito. Esse é o meu receio. Claro, a autoridade pública ela tem que ser criticada. Agora, por exemplo, você vai... alguns tempos, por exemplo, alguém, sei lá, uma organização qualquer lança uma campanha de apoio ao Hamas. Eu acho que o Hamas é um grupo terrorista que merece todas as críticas. Mas e aí? O que o ordenamento jurídico do Brasil diz sobre um grupo como o Hamas? Segré. Eu fico pensando na frase do ministro. Para mim é uma frase que não representa a maioria com certeza. E vou justificar. As redes sociais permitem que muitas pessoas que estão sozinhas tenham contato com o resto da sociedade, mesmo que em forma virtual. Muitas das redes sociais hoje são um canal de informação para muita gente que não assiste TV, por exemplo. E a dúvida eu lembro, inclusive, estava dando aula e lembro que uns grupos de alunos fizeram uma comunidade, se chamava No Velho Orkut. Depois aparece o Facebook, justamente com isso. E o Facebook hoje, por exemplo, tem uma atenção muito menor da sociedade. Sim. E cresce o Instagram e outros, o X e tal. Mas vamos imaginar que o ministro não seja feliz com as redes sociais. E basta não ter uma rede social. É simplesmente isso. Eu não tenho perfil na rede social, não leio a rede social, não me importa o que fala a rede social e resolvido o problema e a felicidade de quem quer que não goste das redes sociais. Mas a pergunta é,
Porque se alguém entende que não é feliz com rede social, tem que me obrigar a mim a não ter uma rede social ou a não usar uma rede social. Então, me permita concluir um minuto. Essa situação é uma situação de uma pessoa, um governo, uma sociedade ou parte dela que está numa situação analógica, e isso já falei aqui e gostaria de repetir de novo, em que uma pessoa está nos assistindo, não gosta do que eu falei e me xinga na TV. Eu não tenho como saber, nunca vou saber que essa pessoa está em desacordo com a minha opinião. Mas agora, com essas questões de redes sociais, eu recebo. Todo mundo recebe. Todo mundo, críticas, elogios. Mas printei hoje, vou publicar uma ameaça que eu tive numa rede social. De um cara que me falou, argentino, FDP, volta na tua terra, quem é você para defendendo o governo porque eu criticava algumas ações do governo. E eu não fiz denúncia, não fiz nada. Aceito a crítica exagerada porque é de uma agressividade terrível, mas não por isso devemos regulamentar nada. Liberdade não bate com regulamentar. São coisas que estão conflitantes. Se eu vou regular, não vou ter liberdade, porque alguém vai me dizer o que eu posso ou não posso fazer. Se eu respeito a lei na minha liberdade, eu não tenho preocupação e não preciso de regulamentação nenhuma. Se eu não cumpro a lei, mesmo tendo liberdade, eu posso ser comprometido, processado, sentenciado, do que for. Mas regular apenas porque alguém era mais feliz quando não tinha rede social, basta não ter rede social e resolvemos o problema. Ô Segreste, você sabe por que eles eram mais felizes? Porque agora o cidadão comum, ele tem voz. Por isso! Então, exatamente, ele vai lá na rede social, ele expressa a opinião dele, muitas vezes a opinião dele é muito bem expressada, condiz com a realidade, aquilo viraliza e obviamente que a classe política não quer ser incomodada. Que foi, Piperno? Não, veja, o Segré sabe disso, né? Então, diariamente eu recebo que o Segré acompanha. E eu te defendo. Ele me defende. E eu te defendo. É um monte. E eu já falei pro Segré eu não respondo nenhum. Pode me xingar em Twitter, em, sei lá, Facebook, Instagram e tal. Então, quem fizer isso, eu até vou dar uma dica aqui. Eu não vou perder o meu tempo em responder a você. Então, perfeito. Fique à vontade. É um direito que você tem, você achar que isso também ajuda purificar sua mente, seja feliz. Agora, veja, você falou um negócio importante. O ministro Lewandowski, por exemplo, que foi o antecessor do Flávio Dino, o sucessor do Dino, ele não tem redes sociais. Perfeito. O Flávio Dino, por sua vez, era um usuário contumaz e tal. Talvez o que mais usasse em todo o governo. São estilos diferentes. As pessoas têm todo o direito também de fazer esse tipo de opção. Cada um é feliz, cada um busca a sua felicidade do jeito que entende. Desde que haja respeito, né, pelo próximo. Esse é o ponto. Desde que você coloque o respeito em primeiro lugar, você consegue construir mesmo. Mas a rede social... A questão é que, muitas vezes, tem muita gente que quer assumir a vida pública, mas não quer assumir a parte ruim da vida pública, que é estar sob escrutínio das pessoas o tempo todo. Exatamente. E tem essa comunicação direta, né? Você vai lá, você tem acesso direto a um senador, você fala, senador, o que você falou? E aí aquilo começa uma pressão. É óbvio que isso vai incomodar, né? Muita gente. Hoje, até um artista que antes ele se recusava a tirar uma foto, tratava mal um fã, isso aqui é uma arma, né? Filmou, acabou. Então, mas olha como é importante. A maioria das pessoas que seguem e os que não seguimos é porque nós sentimos identificados ou interessados porque a pessoa está falando alguma coisa que é da minha atenção. Seria idiota eu seguir uma pessoa que fala tudo que eu não gosto só para criticar. Ou é uma perda de tempo, como muito bem disse Piperno, um cara que não tem nada o que fazer, que busca a crítica pela crítica em si. Então, hoje, temos uma sociedade que, inclusive na nossa juventude, que vem empurrando a gente, juventude que está pujante e que participa das redes sociais, e que tem que apresentar, porque hoje a televisão mesmo está perdendo audiência. Muita gente assiste através de outros canais, não necessariamente da TV. E quando você fala, por exemplo, em projetos como esse, que estabelecem regras, algum regramento, regulação e tal, né, que acaba virando um palavrão e as pessoas confundem muito com censura, uma das coisas, por exemplo, que podem ser estabelecidas a partir de um regramento é a questão de derrubar ou não perfis. Então, quando você derruba um perfil, a justiça está tomando uma medida muito extremada, que a gente pode contestar e criticar. Sim.
Que é o fato de não derrubar apenas a postagem, mas sim o perfil. Aí que está o negócio. Chegar ao ponto de derrubar o perfil só se houver muita reincidência. Isso, porque exatamente que é o que estava previsto lá. Porque uma coisa é você derrubar um post do Evandro. Então o Evandro fez um post agressivo, a justiça vai lá e derruba. Mas por causa desse post, quem é que passa a ter, será que alguém passa a ter o direito de derrubar o perfil dele? São coisas muito diferentes. Pelas dúvidas, supondo que vai falar no futuro. E hoje, há derrubada de perfis que você não sabe o critério. Não há transparência, não sabe por que o perfil foi derrubado. E outra coisa, também falar, derrubar o perfil por discurso de ódio, volta naquela que a gente estava falando. É uma palavra elástica, tudo cabe dentro de discurso de ódio. Tem que ter o fato concreto. Derrubou o perfil por conta disso e disso.